todos, muito bem-vindo ao Tutoriais da nossa EBD. Nós estamos iniciando o quarto trimestre, que a lição tem o tema de a terceira epístola de João. A lição é número 1, o verdadeiro discípulo anda na verdade. A revista foi escrita pelo pastor Alex de Melo Cardoso. Aí no tópico 1, João, Gálio, Demétrio e Diótrefes, né? Aqui tem um João, Gálio, Demétrio e Diótrefes. O autor diz que a terceira carta de João, com apenas 15 versículos, é personalista e foi endereçada ao presbítero Gálio. Outros dois personagens são mencionados pelo autor, que faz comparação de comportamento e caráter dos três obreiros, Gaio, Demétrio e Diótrefes. Gaio, tratado como amado e filho, é reconhecido por ser verdadeiro discípulo e liderança exemplar que anda na verdade. 3 João 3. É 3 por causa que aqui poderia até colocar assim, 1.3. Mas como é um capítulo só, é por isso que é colocado João 3. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Demétrio é reconhecido como as mesmas qualificações de Gálio. 3 João 12. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Diótrefes é contraposto e ignora a verdade e despreza seu líder. Item 1.1. Quem foi João? O autor diz que é filho de Zebedeu, fazia parte do círculo íntimo de Jesus, junto com Tiago e Pedro em ocasiões especiais. Marcos 5:36 a 37. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Marcos 9:2. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sós, em particular, um alto do monte, e transfigurou-se diante deles. Marcos 14:33. E tomou consigo a Pedro, a Tiago e João, e começou a ter pavor e angustiar-se. João era pescador e denominado discípulo amado. João 21:20. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e dissera: Senhor, quem é que te há de trair? É autor do Evangelho de João e de 3 cartas que também levam o seu nome, sendo a última endereçada a Gálio e o livro de Apocalipse. Morreu de velhice perto de 98 depois de Cristo, no ano 98 depois de Cristo. Aí no tópico do comentário, o autor diz que João foi um dos primeiros seguidores de Jesus, sempre fiel. Registrou inúmeras passagens da vida e do ministério do Mestre. João concentra na divindade de Cristo, revela que Jesus é o Verbo, o Filho de Deus e o próprio Deus. João 1:1, de 1 a 3. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O autor destaca o caráter de Gálio, que foi evangelista e registrou que Jesus era a verdade, o único caminho para Deus. João 14:6. E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí no item 1.2, quem foram Gálio e Demétrio? O autor diz que Gálio e Demétrio são apresentados por João como cristãos fiéis
Aí, Gálio era era líder de uma das igrejas da Ásia Menor, onde João se tornou bispo. Um obreiro generoso e hospitaleiro que oferece abrigo aos missionários em sua casa. Terceiro João, de 3 a 8. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, e de ouvir de que seus filhos andam na verdade, que meus filhos andam na verdade. Amados, procedes fielmente em tudo o que fazem para com os irmãos e para com o estranho, que em presença da igreja testificaram que teu amor aos quais que se conduzirem como é digno para com Deus também farás, porque pelo seu nome saíram nada tomando do gentil. Portanto, os tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. João elogia e incentiva o amado irmão em Cristo por seu ministério de hospitalidade aos mensageiros itinerantes que pregar de um lugar a outro para pregar o Evangelho. Aí Demétrio era um tipo de cristão que, ao contrário de Diócritas, procurava construir em vez de destruir. Procurava manter Deus no centro de sua vida, em oposição a si mesmo. Era um homem, deixa eu corrigir aqui. Homem de boa reputação e leal à verdade. Era reconhecido por seu testemunho cristão. Gaio e Demétrio foram grandes colaboradores de João. Eles ajudavam o apóstolo no cuidado da igreja local. Aí no tópico do comentarista, né, o autor aqui cita, né, no texto de 3 João, que parece indicar que Gaio e Demétrio foram fiéis auxiliares de João em sua igreja local, reconhecido pela verdade e fidelidade ao ministério e à liderança. A conduta deles era referência. O autor comenta que Jesus mostra que a palavra de Deus é a verdade a quem está sobre a verdade, é santificado. João 17:17. Santifico-o na tua verdade e a tua verdade é a verdade. Aí no item 1.3, quem foi Diófretes? O autor diz que, ao contrário de Gaio e Demétrio, Diófretes não obedecia e nem respeitava o apóstolo João. 3 João 1-6. O presbítero, o amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Amado, desejo que vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade e como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procede fielmente em tudo o que fazem para os irmãos e com os estranhos, que em presença da igreja testificam do teu amor aos quais que conduzirem como é digno para com Deus bem fará. 3 João 12, todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, também nós testemunho, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Era obstinado e falava o que não devia, causando mágoas e conflitos no seio da comunidade. E ele queria não é ler aqui, ter a primazia entre os irmãos, ou seja, o primeiro lugar. 3 João 9,14. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. E por isso eu trarei à memória as obras que faz, ferindo contra vós as palavras maliciosas, e não comente isso e recebe os irmãos e impede que eles recebam o lance fora da igreja. Amado, não siga o mal, mas o bem, para que bem
faça o mal, não tenha visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos que vós sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito a escrever, mas não quero escrever com minha tinta e pena. Espero, porém, ver-se brevemente e fará face a face. Era mau discípulo, ambicioso e caluniador, portanto indigno de servir a igreja. Aí no tópico do comentarista, o autor diz que a arrogância de Diótrefes assume patamares estratosféricos, ponto de ele se recusar a reconhecer seus mensageiros em sua igreja local. Ele estava completamente desconectado do grupo, assumindo com essa postura desleal o papel de cabeça. Paulo ensina, Romanos 6,17, recomendo-lhes, irmão, que tome cuidado com aqueles que causam divisão e colocam obstáculo no ensino que vocês têm recebido, afaste dele. O autor comenta que Diótrefes andava na arrogância, contrariando a postura do Senhor da Igreja. Bem, aqui nós terminamos então o tópico 1, aguardo todos no tópico 2, né, se Deus assim o permitir. Até lá.